Olá a todos, estamos na 38ª semana do ano e eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre todos nós, para que nesta semana venhamos tomar decisões certas, alinhadas à palavra de Deus, e assim sejam os nossos inimigos envergonhados e o nosso Deus glorificado, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E você que crê e recebe, diga: assim seja. Dando continuidade à leitura no livro de Neemias, capítulo 6, nós paramos no versículo 9. Vamos então a partir do versículo 10, quando diz: E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, quer dizer, fechado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Veja só, este homem, Semaías, filho de Delaias, este homem, ele estava enclausurado, ele estava fechado, ele estava em casa. Como muitas pessoas, por exemplo, durante a pandemia, estão enclausurados. Ele se fechou em casa, mas agora ele encontrou disposição, coragem para sair e falar com Neemias, dizendo para Neemias: olha, Neemias, vamos juntos à casa de Deus. Quer dizer, ele não tinha disposição para buscar a Deus, mas agora ele, em acordo com Tobias, Sanbalat e Gesem, aqueles três inimigos políticos, aqueles três inimigos do povo de Deus e inimigos também de Neemias que queriam matá-lo, ele, em união, em concordância com eles, combinaram: vamos levar Neemias a entrar no templo, vamos levá-lo a se esconder no templo, porque fazendo assim ele vai estar desobedecendo a ordem de Deus. Ninguém podia ir ao templo, entrar no templo, senão o sacerdote. Ninguém podia entrar no templo para se esconder. O templo não é lugar para se esconder, o templo é lugar para buscar a Deus. Veja, meu amigo, tem pessoas que em meio à pandemia se enclausuraram, se excluíram do altar. Pessoas que infelizmente se intimidaram, porque não são o sal da terra. Quem é o sal da terra toma as precauções necessárias, segue as normas de segurança da saúde, do Ministério da Saúde, respeita o distanciamento, faz tudo como está sendo orientado, mas não fica intimidado. E muito menos se isola do altar. Quando a pessoa se isola do altar, se isola da casa de Deus, é porque essa pessoa está mal espiritualmente. Essa pessoa, ela está alimentando sentimentos, dúvidas, desejos, manias, e é quando o diabo então se aproveita e usa para tentar tirar a vida daqueles que estão na fé. A exemplo de Neemias. Neemias estava na fé, e Neemias, então, ouvindo essas palavras, onde ele enfatizou: olha, vamos à casa de Deus. Olha só, usou a palavra casa, usou a palavra Deus, e depois ele disse: olha, porque querem te matar. E ele falou duas vezes: eles virão te matar. Mas ele já estava combinado com Tobias, com Sanbalat, com Gesem para matar Neemias. Tem gente que não tem disposição para buscar a Deus, mas tem disposição para querer lhe matar com palavras. Tem gente que não tem disposição de falar das coisas de Deus, mas tem disposição para falar das coisas ruins. Olha, que isso vai te matar, que esse problema é isso, é grave. Olha, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Tem gente que não tem disposição para sacrificar, mas tem disposição para criticar quem sacrifica. Tem gente que não tem disposição para trabalhar, mas tem disposição para criticar quem trabalha. Tem gente que não tem disposição para buscar a Deus, mas tem disposição para criticar quem busca a Deus. Então cuidado com as críticas, cuidado com as sugestões. Ele sugeriu: olha, vamos para a casa de Deus, vamos fechar as portas do templo e vamos nos esconder ali. Porém eu disse, Neemias, um homem como eu fugiria? E quem há como eu,
que entre no templo para que viva. De maneira nenhuma entrarei. Em outras palavras, ô Semeias, eu não vou fazer isso. Semeias, eu não vou me esconder. Eu não vou entrar na casa de Deus. Quem sou eu? Eu não sou sumo sacerdote. Eu sou um homem pecador. A casa de Deus é para Deus e para o sumo sacerdote. Eu não tenho essa autorização. Eu não tenho essa autoridade. Eu não vou fazer isso. Em outras palavras, Neemias, ele tinha temor, ele tinha disciplina, ele se sujeitava à ordem de Deus. Ele sabia também que se ele entrasse lá na casa de Deus, quebrando este mandamento, o povo perderia nele a confiança, no sentido dele não seria mais um exemplo de líder. Como que eu vou ser um exemplo para os outros se eu desobedeço a Deus? Não é verdade? Neemias tinha essa consciência. Se eu não me sujeito às autoridades, que são os sacerdotes, como que então os outros vão se sujeitar a mim? Quer dizer, fé inteligente. Como é que eu vou liderar os outros se eu não me deixo liderar? Como é que eu vou saber dar ordem aos outros se eu não sei acatar ordens? Como é que eu vou servir? Como que os outros vão poder me servir se eu não sirvo? Como é que eu vou ajudar os outros se eu não permito ser ajudado? Fé inteligente. A fé que nós aprendemos na Igreja Universal é essa fé bíblica, inteligente. Ele disse, não, homem como eu faria tal coisa? Não vou fazer isso. Vou entrar na casa do Deus vivo para viver, certamente eu morreria. Espiritualmente ele morreria. Faltando temor, ele morreria. Era isso que ele estava dizendo. De maneira nenhuma entrarei. Quer dizer, não adianta, ninguém vai me convencer. Você não vai me fazer temer, você não vai me corromper. E é isso que você e eu temos que entender. Nessa 38ª semana do ano, não se deixe influenciar pela pressão, pelos maus exemplos, pelas sugestões ou ameaças. Aqui já não era mais ameaças. Os inimigos intentaram com ameaças, não conseguiram? Agora veio com sugestões, usando uma pessoa que estava enclausurada. E percebi que não era Deus quem o enviara, tá vendo? Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, quer dizer, pagaram este homem. Olha só como são os inimigos. Pagaram para usar a palavra de Deus, usar a casa de Deus, o nome de Deus, para tentar dar a volta em Neemias e corrompê-lo e levá-lo à morte espiritual e, consequentemente, à morte física. Meu amigo, cuidado. Cuidado com as sugestões dos corruptos, cuidado com as sugestões de pessoas dentro da igreja que dizem, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Por exemplo, quantas pessoas dizem, eu não concordo com a política, mas veja só o que fazem com a gente. Os meios de comunicação, os corruptos, tentam fazer com a igreja do Senhor Jesus. Agora imagine se nós não tivéssemos o meio de comunicação. Como nós poderíamos divulgar a verdade? Então, veja que as pessoas desequilibradas, elas aceitam serem subornadas, elas aceitam as ofertas do mundo, as ofertas dos incrédulos. Elas têm a mesma linha de pensamento. Elas não são humildes para reconhecer que precisam mudar. E Neemias viu, percebeu que não era Deus. Você percebe quando a sugestão não é de Deus. Você percebe quando a orientação não é de Deus. Já não é verdade? Você e eu percebemos quando uma situação não está sendo criada por Deus, mas Deus está permitindo para que a gente prove se somos servos dele ou de nós mesmos, ou dos outros. Neemias provou que ele era servo do Altíssimo. Está aí, ó, versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar. Você está vendo? Qual é o objetivo do diabo? Nos atemorizar. Ele quer atemorizar você, quer botar medo. Já que ele não pode impedir você de crer, de orar, de buscar, de ir à igreja, de evangelizar, de dizimar, de louvar, de buscar o Espírito Santo, de ofertar. Então o diabo quer nos atemorizar. E para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Quer dizer, a intenção deles é que Neemias pecasse para que pudessem o quê? Infamar, falar mal dele, e para que viessem acusá-lo.
e condená-lo. Cuidado com as ofertas do diabo no seu trabalho, na sua casa. Cuidado com as ofertas do diabo por meio de pessoas, até na igreja ou da igreja. Cuidado. Cuidado com os corruptos. Cuidado com as pessoas que se deixam subornar, que se vendem. Meu amigo, ele diz aqui, ó, lembra-te, meu Deus, disse ele orou. Ele não ficou batendo boca com este homem. Ele não ficou se justificando. Ele não ficou ali, sabe, querendo convencer ninguém, mas ele orou a Deus. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia. Havia uma profetisa que se corrompeu também, que se vendeu. Havia uma mulher intitulada profetisa, mas que não era de Deus. E dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Qualquer pessoa que suscite o medo, a dúvida, a malícia, os maus olhos, a rebelião, a autossuficiência, fique esperto. Fique com o pé atrás, porque como está escrito aqui, essas pessoas não são de Deus. É isso que nós aprendemos nesse capítulo 6 do livro de Neemias, do versículo 10 ao versículo 14. Semana que vem daremos continuidade e concluiremos então esse capítulo 6. Não esqueça, meu amigo, a alegria de Deus é a nossa força. Por isso, seja forte.